Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar de um tema essencial, o papel da assistência social no acolhimento e recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente dependente químico. Para isso, nós temos hoje uma convidada mais que especial. Isso mesmo. Hoje recebemos Vanessa de Oliveira, assistente social da instituição Serviço de Obras Sociais de Volta Redonda, mais conhecido como SOS. Vanessa é graduada em Serviço Social e pós-graduada em Saúde Pública, com sólida experiência na coordenação e atendimento de indivíduos, grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade. Atuou no desenvolvimento de programas sociais, elaboração de projetos e campanhas de garantia de direitos, contribuindo para o bem-estar coletivo de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E ela vai compartilhar um pouco sobre os desafios do acolhimento, as iniciativas desenvolvidas e como a assistência social pode transformar vidas. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Eu agradeço em nome do SOS, eu agradeço em nome do presidente Diógenes, da nossa diretora social, a Kátia, que hoje não pôde estar aqui, mas eu venho representar o SOS e falar desse assunto tão especial, que são pessoas em situação de rua do nosso município. Para começar, Vanessa, você pode contar um pouco para nós sobre a atuação da Casa de Passagem do SOS e os serviços que ela oferece? Então, para falar um pouquinho sobre a Casa de Passagem, eu vou ter que falar primeiro do processo histórico do Serviço de Obras Sociais. Instituída há 57 anos, a Casa de Passagem foi a primeira aquisição do Serviço de Obras Sociais, do SOS. Naquele primeiro momento, a Casa de Passagem foi usada para os migrantes, foi pensada em acolher. O acolhimento da Casa de Passagem acontece a partir das 18 horas, eles entram, fazem a sua higiene pessoal, é disponibilizado a eles produtos de higiene pessoal, eles fazem a sua refeição, eles jantam, comem uma fruta. Nós fazemos uma roda de conversa onde a gente conversa sobre os ordenamentos da instituição, né, as regras de convivência, alguns assuntos pertinentes ao público em situação de rua. Nós trabalhamos com eles o reconhecimento da situação que eles se encontram, né? Tentamos trabalhar a questão da autonomia deles. Nós tivemos muitos ganhos ano passado em relação a essas pessoas. Foram 15 pessoas em situação de rua que a gente conseguiu inserir no mercado de trabalho. Eles têm agora sua própria residência, alguns deles fazendo cursos. Isso é então, muito gratificante, né? A gente tem um retorno muito legal dessa acolhida, desse espaço de acolhida que o município acaba tendo através do terceiro setor. Você comentou que a instituição, Vanessa, tem 57 anos e há pouco tempo passou por uma reordenação, né? Passou de albergue para casa de passagem. Quais alterações mais teve? Como que foi esse reordenamento? A partir do ano de 2023, com o falecimento do então presidente, senhor Alcides, foi necessária a formação de uma nova diretoria, né? Composta atualmente como presidente o senhor Diógenes, como vice-presidente o senhor Marcelo e a nossa querida Kátia, que é a nossa diretora social, né? Então, com essa mudança na gestão do SOS, houve a necessidade de novas reformulações, né, de um novo olhar, e a Kátia é uma mulher, né, uma figura feminina dentro de uma instituição onde a maior parte dos diretores são homens, né? Então, assim, ela é a única, então não é a maior parte. Trouxe um olhar feminino, trouxe um olhar feminino para dentro e um olhar voltado para assistência. A Kátia trabalha há alguns anos com política pública, né? Isso favorece muito a instituição. Muito legal. Isso é muito importante, né, Vanessa? E dentro do contexto das ações que são desenvolvidas através da Casa de Passagem, você pode falar um pouco mais para a gente se vocês têm a possibilidade de ofertar outros serviços, como, por exemplo, distribuição de cesta básica ou outros benefícios, apoio nessa situação da vivência dessa vulnerabilidade deles, né? Então, como essas iniciativas que a Casa de Passagem oferta para essas pessoas que vêm até o serviço, né, impactam diretamente na vida deles? Então, o SOS ele tem várias ações voltadas para a assistência social. Nós temos ações voltadas para a questão da vulnerabilidade alimentar, né? Nós temos doações de cestas básicas,
doações de cesta de legumes. E nós temos doações de kit natalidade para mulheres gestantes. Nós temos doações de cobertores, fraldas geriátricas, fraldas infantis, leites específicos para faixa etária de cada idade. Então, nós temos várias ações voltadas já, né? Nós impressamos produto de mobilidade física para as pessoas deficientes, idosos com dificuldade de locomoção. Então, nós temos já várias ações voltadas para o público em situação de vulnerabilidade do município. Em relação à casa de passagem, como isso funciona? Os nossos assistidos pela casa de passagem, eles são acompanhados, né? 2 vezes por semana eu estou lá com eles, além das rodas de conversa e desse projeto lindo que vocês estão trazendo pra gente, né? Que vai engrandecer tão mais o trabalho que a gente tem feito com os assistidos. Nós temos um trabalho de construção de autonomia. Como é que funciona isso? Eles chegam, a gente verifica a questão da documentação deles, né? Que é para além de só uma acolhida, só um espaço para dormir, né? A gente tenta trabalhar um pouco da autonomia deles. Alguns são migrantes, né? Então, eles dormem, têm a pernoite e seguem caminho, seguem seu fluxo. Outros são munícipes. Esses munícipes, a gente consegue trabalhar a autonomia dele, trabalhando a questão da identificação, né, do documento civil dele, através de construção de currículo, né, encaminhamentos, né, a gente teve grandes vitórias ano passado, conseguimos encaminhar, inserir no mercado de trabalho e com isso, através de benefício socioassistencial também, nós encaminhamos para a rede pública, né, o CRAS, e aí o CRAS faz o cadastro único. A gente trabalha com eles também a questão do planejamento financeiro, né? Então, às vezes, eles conseguem um benefício que é o Bolsa Família, né? Então, assim, unipessoal é R$600. E aí a gente fala, olha, então você tem que arrumar uma casa de R$300. A gente tem que trabalhar de forma que eles tenham responsabilidade sobre a própria vida, né? E construir essa mentalidade de autonomia deles, construir essa mentalidade de necessidade de crescimento, né? Porque muitas vezes, a Angélica pode falar com mais propriedade, a pessoa que ela está em situação de rua, ela está num momento de escassez tão grande que ela não consegue pensar, né? Em meios, em estratégias para sair daquele momento. Não consegue ou muitas das vezes não quer, né, Angélica? Vamos perguntar para a nossa psicóloga. Isso vai variar muito de acordo com a vivência dessa pessoa que o levou a estar na condição de situação de rua. Nós sabemos que existem muitas situações que vêm de encontro a vínculos extremamente fragilizados, a problemas que envolvem também, né, a sua percepção dentro do meio social, ou seja, são vários fatores. Se a gente for abrir aqui, vai ser um leque gigantesco. Às vezes não quer se enxergar, então fica um pouco a cargo deles fazer a pessoa se ver, olha, você está aqui, olha a situação que você está. É uma questão de pertencimento mesmo, de vida, né? E uma situação de que quando a pessoa está nessa condição de rua, ela em alguns momentos ela pode estar por uma escolha de querer se isolar de determinadas vivências ou realmente por uma situação de uma fragilidade extrema dentro do seu contexto familiar e que ela busca essa alternativa de se isolar da família para não levar outras situações conflituosas a mais para sua vivência e buscar desde então tentar achar uma nova alternativa para se recuperar. Porque a gente sabe que muitos deles estão na condição da dependência química. Sim, sim. Para além dessa questão de trabalho em grupo, para a gente fortalecer essa autonomia, no caso dos assistidos, que a gente consegue trabalhar essa educação financeira, essa autonomia, quando eles são desligados da casa de passagem, eles somente são desligados da casa de passagem, não do atendimento social do serviço social do SOS. Então, a gente continua acompanhando eles com a situação da vulnerabilidade alimentar deles, a gente consegue conceder a cesta básica, a gente continua acompanhando eles lá na sede do SOS, né, quando eles têm alguma questão de saúde, a gente faz um encaminhamento, quando eles a questão de saúde mental, né, então a dependência química, ela traz várias questões de saúde mental, né, então a gente consegue também trabalhar com a rede, encaminhar a questão de benefício socioassistencial e também temos o kit Recomeçar,
que é um kit que a gente fornece na saída, no momento de saída deles para um momento, para um ambiente, né, que é deles, de conquista através de benefício assistencial, através do próprio esforço. Esse pagamento desse local onde eles estão é tudo parte de uma educação financeira. Mas aí a gente trabalha o quê? Porque é tão difícil recomeçar para qualquer pessoa. Né? A gente está falando de pessoas em situação de rua, então a gente tem que entender que para qualquer pessoa é difícil recomeçar. Então, nesse momento, a gente pensou no kit recomeçar. O que é esse kit recomeçar? É um comprometimento da sociedade civil para com essas pessoas. A gente faz um chamamento nas redes sociais para que a pessoa doe cama, mesa e banho, itens de cama, mesa e banho, talher, copo, tudo aquilo que vocês tiverem em casa e não estiver em uso, né? Que vai ser descartável. A gente trabalha tanto a sustentabilidade, o reaproveitamento daquele item, né, que ia ser descartado na natureza, quanto auxilia esse momento, né, esse recomeço, esse início de vida dessas pessoas. Então, assim, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar e a gente vê aquilo tudo arrumadinho, né, aquilo que foi doado, a vontade que tem é de pegar, tirar uma foto, lógico que a gente não faz para não expor, mas dá vontade de agradecer a sociedade civil, que é um comprometimento, né, que eles têm com as pessoas. Então, a gente recebe muita doação, né, de cama, mesa e banho. Quando eles saem também, tudo que é doado para o bazar, se tiver um fogão vai, se tiver uma geladeira vai, se tiver um guarda-roupa vai, mas todos eles eles saem com uma cesta básica, eles saem com o kit recomeçar e eles saem com colchão. Não posso deixar de falar que meu coração fica aquecido quando você fala na questão da cesta básica, do auxílio, né, desse auxílio com a alimentação. Eu, enquanto nutricionista, e principalmente enquanto uma nutricionista que ficou tantos anos, né, no município, nessa área, né, de segurança alimentar, então entendo a importância. A gente entende que não só o nosso município, mas todo o nosso país, né, tem uma grande necessidade desse olhar para a segurança alimentar. O nosso município agora tem uma secretaria exclusiva, né, para a segurança alimentar. Isso muito me orgulha, né, sempre foi um desejo, um sonho de todos nós nutricionistas, nós que entendemos a importância dessa política. Então, quando você fala assim, eu realmente fico, né, o nosso coração fica aquecido. Mas falando um pouco da dependência química nesses assistidos por vocês, como que vocês lidam com essa questão, né? Quando a pessoa chega e relata, né? Nós estivemos lá no SOS, na Casa de Passagem, e eles mesmos, né, relatam o uso e falam que estão alguns dias sem, aí parou, daqui a pouco retornou. Como que vocês lidam com essa questão da dependência química? Então, como a Angélica pontuou, nem todas as pessoas que estão na casa de passagem, estão em situação de rua, são pessoas que têm a dependência química, né? Mas a gente sabe que estar em situação de rua é uma coisa muito difícil, né? Então, a gente entende também que, às vezes, a pessoa que está em situação de rua, ela não consegue conviver com seus traumas, com aquele momento, e ela acaba fazendo uso de alguma substância. Nós temos lá pessoas, a gente tem uma redução de danos que é um ordenamento, faz parte do ordenamento da instituição, que as pessoas que estão sobre uso de substância, né, elas não são acolhidas naquele dia, né, porque não é uma penalidade, né, a gente trabalha com a redução de danos. Então, assim, a gente faz com que eles fiquem pelo menos um período limpo, né, e aí que ele consiga pensar, e aquele momento que eles entram ali, eles conseguem pensar se realmente é aquilo que eles querem. A gente consegue ter oportunidade de trabalho com eles, né, porque assim, se a pessoa chega alcoolizada, se a pessoa chega sobre o substância, a gente não consegue conversar, né, então, assim, faz parte do regimento da instituição essa seleção, né? Eles são cadastrados, eles entram. Se a gente perceber alguma alteração no comportamento, infelizmente a gente não acolhe naquela noite. Mas quando as pessoas chegam, eles tomam banho, eles fazem a higiene dele, e naquela roda de conversa que a gente tem ali, a gente trabalha a necessidade, né? Vocês viram lá que eles são abertos, né? Parece que eles estão ali assim num grito de socorro, né? Me ajudem.
É isso, é a ideia que eles passam para a gente não tem dificuldade de conversar com eles, não tem dificuldade de ter acesso à história de vida deles, não tem dificuldade de encaminhar eles, né? A gente encaminha eles para o CAPS-AD, eles vão, muitos deles fazem acompanhamento com medicação, né? Então, a medicação também é uma redução de danos para eles, né? Eles trocam uma substância tão perigosa, né? Porque, assim, para além do uso da substância, também tem a forma de acesso, né? Então, assim, enquanto eu trabalho muito isso com eles, que enquanto medicação, isso faz com que eles tenham um risco menor de vida, né? Então, assim, a gente faz o encaminhamento para a rede do CAPS, a gente está sempre batendo na tecla com eles do acompanhamento, a gente vai acompanhando esse processo e, infelizmente, por se tratar de dependência química, né, a Angélica está aí, psicóloga, que atua na área, então ela tem mais propriedade para dizer, a gente tem as recaídas, né? E isso é um momento de muita frustração, eles dividem isso com a gente, um momento de muita frustração, né? Mas é sempre um recomeço, né? A gente tem que trabalhar com eles a questão do eu parei aqui e daqui para frente, eu parei aqui e daqui para frente, é um dia de cada vez, né? A gente entende, olhando para trás, né? Aí a gente entende a dificuldade, mas a gente tem que trabalhar um dia de cada vez, né? E é muito importante você colocar, Vanessa, essa articulação que já tem com a rede do município, né? Então, vocês não estão atuando lá no SOS sozinhos, vocês têm já todo um fluxo pré-estabelecido com as unidades da saúde, com a unidade da assistência. Isso é muito importante de se reforçar. E uma outra questão que eu acho importante de se reforçar também é no que se refere à participação da sociedade civil nesse contexto que você acabou de pontuar, né? A importância da participação da sociedade civil nas instituições do terceiro setor. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas não conseguem entender a real proposta do que é uma instituição de terceiro setor. E aí você está mostrando, né, dentro dessa nossa conversa aqui, é importante que vocês saibam disso, o quanto nós, enquanto sociedade civil, temos a contribuir com as instituições de terceiro setor, né? E o quanto isso é importante. A gente está mostrando aqui, através dessa nossa conversa, que uma instituição tem a possibilidade de auxiliar pessoas que estão vivendo situações de vulnerabilidade social a ter uma oportunidade de recomeçar a sua vida através das doações que as pessoas da sociedade civil têm a contribuir. Nós temos lá no SOS o telemarketing, né? O telemarketing, ele trabalha diariamente, fazendo ligações, pedindo doações, né? Existem várias formas de ajudar e contribuir, né? Tem a questão, a pessoa que trabalha muito, não tem o tempo de estar lá, né? Tem a questão da doação financeira, tem a questão da doação em bens, né? Em uso de consumo de roupas, de vestuário, de itens para cama, mesa e banho, de itens para o bazar, né? Temos também os nossos voluntários, né? Uma vez por semana, na Casa de Passagem, nós temos um casal que vai até a Casa de Passagem fazer barba e corte de cabelo gratuitamente aos nossos assistidos. Então, nós temos várias formas de ajudar, né, as pessoas, não só as pessoas em situação de rua, mas as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco. Essas pessoas que a gente atende diariamente no SOS. São muitas vulnerabilidades, né? Sim, são muitas. A demanda é muito grande, né? A gente sabe que em Volta Redonda tem uma quantidade expressiva de CRAS, né? Então, cada território tem seu CRAS. Mas a questão social, ela é muito grande, né? E ela é mutável. Então, o tempo todo ela tá trazendo novas questões. E o terceiro setor, ele é um braço da assistência, né? Da política pública. Por quê? A política pública, a gente sabe, não só no município, mas em âmbito mundial, não dá conta, né? Das questões que aparecem, das questões que são apresentadas. A gente está no sistema capitalista, então a gente sabe a desigualdade que isso tudo causa, né? Então, o terceiro setor, ele é um braço muito forte da assistência social. Vanessa, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam, né, nas atividades de atendimento diário a essas pessoas que estão em situação de rua e principalmente nas que estão vinculadas à situação da dependência química?
Então, eu acho que o maior desafio mesmo é a formação de equipe multidisciplinar. Realmente. Eu acredito que lá no SOS, nesse momento, como nós somos terceiro setor e nós vivemos de doação da sociedade civil, a gente está construindo um novo momento onde a gente percebe a contratação de uma equipe multidisciplinar. A necessidade disso, né? De trabalho de uma equipe multidisciplinar. Então, Vanessa, complementando isso que você está falando, nós percebemos isso na formação do projeto, né? Quando eu comecei a pesquisar nutricionistas com especialização em dependência química ou literatura para dependência química, é algo que precisa ser mais olhado pelos profissionais, né? É um tema que não tem tanta literatura, não tem tanto artigo científico para que a gente possa olhar. Nós temos aqui, felizmente, a Angélica, nossa psicóloga, ela tem uma formação, né, com esse olhar na dependência química, então assim, ela sempre nos orienta o tempo inteiro, né? Hoje o projeto já está em andamento, mas no início, né, no preparatório, né, Angélica, foi muito importante um profissional com esse olhar para a dependência química específico, né? Então ela veio com essa formação. Nós temos também o cirurgião dentista no nosso projeto. Então assim, também é difícil, né, você pensar a equipe multi que a gente tanto fala, com esse olhar voltado para a dependência química. E deve ser isso que você também enfrenta, acho que todos, né? Todos os equipamentos enfrentam, né? É um enfrentamento trabalhar com pessoas em situação de rua. Tem um perfil profissional, né? Para além do aprendizado, que eu acho necessária, a questão teórica da coisa é a humanização no atendimento, né? É olhar o outro da forma que você gostaria de ser olhado, né? Então, a gente encontra esses desafios também na questão da humanização do atendimento de pessoas em situação de rua. É uma questão que vem de encontro, além da especialização do profissional, ao olhar de identificação da área de atuação. Né? Isso é algo que é muito importante a gente fazer essa pontuação, né? Porque os profissionais eles precisam ter a sua percepção das suas fragilidades também. Então, se ele se identifica com aquele trabalho, é importante que ele se atualize nos estudos sobre a área de atuação. Né? Isso é um desafio na nossa vida crescente enquanto profissional. Eu acho que na assistência em si, né, a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né, para a gente não ser um causador de uma violência institucional, né. Então, eu ia te perguntar justamente isso, o que você poderia trazer para a gente, para quem está nos assistindo, de melhoria em política pública dentro da assistência. Então, a equipe multi, mas isso não é como que a gente fala? Exclusivo da assistência. Eu acho que isso entra na nutrição, na odontologia, na área médica, né, em todas as áreas. Mas o que mais, além da equipe, que você vê assim de proposta de melhoria em política pública? Então, Cristiane, eu acredito que a gente já tem vários ordenamentos, né? Nós temos materiais norteadores. Eu acredito que a execução mesmo daquilo que já existe já ajudaria muito, né? Eu costumo falar que são duas coisas que não costumam dar muita visibilidade, que político não trabalha muito, né? Que é obra debaixo da terra e pessoa em situação de rua, né? Que são pessoas que não votam, né? Eu digo isso em âmbito federal, né? Algumas atualizações têm que ser feitas, não nas normativas, mas na forma de execução da própria política. Eu acho que já existe uma política voltada para, eu acho que precisa mesmo de executar aquilo que já está proposto. Entendi. E além disso, Vanessa, quais são as formas de contribuição da sociedade no trabalho do terceiro setor? Então, a gente já falou um pouquinho sobre, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho. Existe várias formas, né? Tem a forma de doação financeira, né? A gente faz a solicitação através do nosso telemarketing. Nós temos a forma de doações em itens, né? Então, a pessoa que tem na casa dela um fogão que não usa mais, uma geladeira que não usa mais, um copo, um prato, um talher, uma roupa de cama, ela pode encaminhar para o SOS, que faz parte do nosso kit Recomeçar, e a gente consegue fazer com que essa pessoa ela tenha no primeiro momento, né,
de recomeço da vida dela, uma certa dignidade através desses itens doados. Nós temos também o voluntariado, que é muito importante, né? Assim como eu passei aqui, nós temos voluntários que cortam o cabelo, temos voluntários que vão lá conversar, né? Porque é tão necessário também ele se sentir pertencente ali. Temos voluntários que doam lanches, temos voluntários que doam doces, né? A questão da alimentação que a Cristiane trouxe aqui, várias histórias eu já ouvi lá, né? E esses dias teve uma assistida nossa que ela pediu um copo e pediu açúcar. E aí eu perguntei para ela assim, você tá passando mal? Ela falou assim, não, eu queria tomar um suco. Entende? Então, ela estava tomando água com açúcar, que é uma estratégia que ela tem de tapear a necessidade que o corpo dela está pedindo, o desejo do corpo dela, né? De tomar um suco. De tomar um suco, que é uma coisa tão simples pra gente. Então, assim, eu vejo que a Casa de Passagem, a gente tem um impacto social muito grande no município, porque para além de só um espaço para dormir, né? A gente trabalha várias questões necessárias ao ser humano ali, né? A questão da alimentação, né? A gente consegue, de vez em quando, levar para lá um doce, um pudim, que são coisas que eles não têm, né? Esse acesso tão fácil assim, né? Pão com mortadela, que a gente leva bastante, né? Refrigerante, né? Então, assim, acaba que ali, isso faz parte de todo o acompanhamento que a gente faz, né? Essa questão das necessidades básicas, eles veem que eles mesmos podem trabalhar isso dentro deles, né? De ter um espaço, de ter uma casa, de ter acesso a um refrigerante, de ter acesso a um leite, de ter acesso a uma fruta, né? Então, isso vai trabalhando no subjetivo, a Angélica pode falar com mais propriedade, trabalhando no subjetivo deles, a necessidade de ter um espaço para eles, né? Eu acho muito bom você falar isso, porque eu cheguei a comentar, né, que a gente estava falando isso em off, e eu acho que muitas das vezes é a dúvida de todo mundo, né? A gente fica assim, olha, eu recebi uma ligação falando que é do SOS, para onde está indo o dinheiro que às vezes a gente, né, muitas das vezes na nossa correria a gente não pode ir lá e ofertar um pouco do nosso tempo, mas a gente oferta a questão do recurso financeiro, aí uma outra vez você oferece um utensílio, igual ela falou, um bem de consumo ou alguma coisa assim. Então, para onde está indo? E quando você vai lá visitar, igual nós fomos, né, fazer o trabalho, você fala assim, nossa, como fica mais prazeroso, né? Na verdade, isso mexe com a gente enquanto ser humano. Tem uma frase que eu li há pouco tempo e se encaixou muito com isso que você está falando, que é conheça todas as práticas, algo assim, né? Conheça todas as teorias, conheça todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. Então, esse olhar, eu acho que o Circuito pela Vida está indo lá, a gente tem uma proposta que eu me orgulho muito, né? Acredito que toda a nossa equipe se orgulhe muito, mas quando você chega lá, eu acho que primeiro chega o ser humano, Cristiane, e depois chega o profissional nutricionista para ajudar. Muito legal. O que eu acho muito importante ressaltar é que a sociedade precisa entender, com um olhar humanizado, isso é uma frente muito do nosso trabalho, né, Vanessa? De que por trás daquela pessoa que está ali na praça, deitada, alcoolizada, ou às vezes até mesmo tendo feito uso de alguma substância ilícita, existe um ser humano que tem uma história, tem uma vida, e que precisa ser olhado como tal, né? E não termos o olhar de que ele está ali, ele está incomodando, mas que a sociedade precisa entender, né, que é um ser humano e que, como qualquer outro ser humano, pode viver as suas fragilidades no decorrer da sua vida, e ele tem toda a possibilidade de resgatar essa dignidade humana que é fundamental na vida deles. Às vezes precisa de uma oportunidade, né? Então, de uma pessoa que possa olhar por ela e dar um apoio, dar um primeiro passo para que ela perceba o real valor que ela tem. É o estender a mão, né? Exatamente. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente. Você já compartilhou algumas histórias. Essa do suco realmente é muito forte, né? Algo que pra gente, você pensa assim, você não para pra pensar a importância desse açúcar pra ela imaginar que aquilo seria um suco. Mas alguma outra história que tenha te marcado? Alguma história de superação? Você comentou que ano passado, né, vocês tiveram sucesso, né, êxito em bastante, isso é, né, em bastante casos. Isso é muito relevante. Alguma coisa que você queira compartilhar?
Sim, ano passado nós tivemos 15 pessoas em situação de rua que conseguiram autonomia. Um desses foi uma história muito legal, que ele conseguiu voltar para a família, sabe? Então, assim, ele tem 4 filhos. E aí, no momento da pandemia, e é um caso bem interessante desse rapaz, porque no momento da pandemia ele ficou desempregado e ele não tinha como manter a casa e a família. Ele deixou a família e os filhos na casa da sogra, mas não tinha uma boa convivência com a sogra. E ele ficava durante o dia vendendo paçoca na rua, à noite ele ia para casa de passagem, e a gente percebeu que no dia seguinte, o café da manhã dele, ele não comia. Ele levava até Vila Brasília o café da manhã dele para o filho dele, sabe? Nossa. E aí é uma coisa que a gente trabalhou muito com ele, a questão do vínculo familiar. A gente conseguiu um emprego para ele através de um parceiro nosso, né? Uma pessoa que ajuda a gente, um supermercado que ajuda a gente. E a gente conseguiu inserir ele no mercado de trabalho, e hoje em dia ele está na casa dele, com a família dele, com os filhos dele, né? Então, assim, foi um momento de vulnerabilidade. Essa pessoa não fazia uso de substância, foi um momento mesmo de desemprego que levou ele à situação de rua, né? Financeira. E a gente tem o caso, o nome eu posso falar, que é o caso do Diego, é um querido nosso. O Diego chegou pra gente em abril do ano passado, ele veio da Cracolândia, ele tem o braço todo queimado de cachimbo de crack. E ele veio de passagem, ele ia para o Rio de Janeiro, né? Ele veio, estava em trânsito, e aí ele chegou lá, gostou da casa de passagem, começou a conversar com o Sr. Francisco, que é o nosso coordenador lá, né? Pegou amizade com o Sr. Francisco, e aí foi dando abertura para a gente trabalhar a autonomia dele, né? Em 3 meses ele já estava em acompanhamento no CAPS-AD, né? E aí ele começou a frequentar uma religião aqui em Volta Redonda. A gente encaminhou pro CRAS e ele conseguiu o Bolsa Família. A gente colocou ele num curso também, no curso da prefeitura, e ele está fazendo o curso, ele já está na casinha dele, ele está trabalhando a autonomia dele, né? Ele já está trabalhando. Então, assim, foi um ganho muito grande o Diego pra gente, né? A gente faz acompanhamento quase diário com o Diego. Inclusive, o Diego tem meu telefone, pessoal. Não devemos fazer isso, mas, assim, o Diego é um querido muito grande, sabe? Aí, quando foi no Natal, ele chegou lá com uma caneca cheia de bombom para poder me presentear, né? E falando, aí eu recebi meu 13º. Né? Então ele recebeu parcial, né, o 13º dele, mas é uma coisa assim muito gratificante, né? O kit recomeçar incentivou muito ele, né? Ele falava assim, nossa, eu tô me enxugando com uma toalha. Então, assim, pra gente é uma coisa tão comum, né? Ele se enxugava com roupa na rua. Então, assim, pra gente é uma coisa tão comum, e o Diego foi uma conquista muito grande, é aquilo que dá força pra gente no dia a dia, né? Da gente estar ali, da gente estar conversando. Cada vez mais. Sim, sim. E buscar parcerias, assim como vocês aqui, né? Foram lá e estão nesse processo lá com a SOS, nessa parceria de estar trabalhando mesmo a dependência química deles. A gente sabe o quão difícil é uma doença, né? Então, assim, são pessoas que precisam de oportunidade, que elas precisam de alguém segurando a mão, não só dar a mão, é segurar a mão. O Dr. Rodolfo sabe? Esteve aqui com a gente e ele falou que sempre quando ele vê um caso assim, ele fala assim, se eu tivesse tido aquelas vivências, aquela família, nascido naquele lugar, será que eu seria diferente? Muitas das vezes não, né? Não. Às vezes, por tudo que aquela pessoa passou, se eu também tivesse passado, não, então não sou, ninguém é melhor, né? Todos nós, muitas das vezes, somos iguais, estaria da mesma forma, então a gente olhar esse lado. Cristiane, eu vou compartilhar uma questão com você de outro trabalho meu, né? Eu trabalhei no CRES de Barra do Piraí e eu fui fazer uma visita domiciliar. E quando eu cheguei na casa, a menina estava brincando de uma fazendinha, né? E aí a fazendinha, a cerquinha da fazendinha era pino, sabe? Então, assim, eu fui fazer uma visita onde aquilo me chocou demais, porque é naturalizado aquilo. Entendeu? Então, assim, a gente não pode achar que aquela pessoa foi um fato isolado. Ela foi, às vezes, ela foi construída daquela forma, né? E você desconstruir uma coisa que você passou anos fazendo é muito difícil, né? Então, assim, a gente já teve na ponta, né? A gente já viu várias coisas, né? Dentre elas também, uma vez eu subi um território e tinha montado, né, ali um quadradinho onde eles estavam brincando de radinho. Então, assim, existe muita reprodução
a influência do meio ali. Então, quando a gente pega uma pessoa crescida lá na casa de passagem, um adulto, né, tem certas coisas que são muito discriminadas, né? É um adulto, é isso, mas aquele adulto já foi criança, né? Então, assim, o olhar tem que ser diferenciado, a gente tem que ajudar, né, da forma que a gente puder, auxiliar, direcionar da forma que a gente puder, porque são vidas, é o que você falou, até né? Porque nos propusemos a isso, né? Sim. Então vamos fazer de uma forma, né? Eu acho que a ideia do terceiro setor, trabalhar com pessoas em situação de rua, é uma coisa muito importante por isso mesmo, né? Porque existe muita discriminação para o público em situação de rua, né? Então, assim, tanto nos serviços quanto da população. Então, esse acolhimento, essa acolhida do SOS lá, né? É uma coisa que eu me apaixonei desde sempre, desde o início, né? E também nas questões sociais do SOS, mas o meu coraçãozinho, ele fica ali na casa de passagem, que a gente consegue ver a transformação da pessoa num todo. Você consegue ver a transformação da pessoa na base, sabe? É aquilo que no início que não deu suporte para ela subir, e aí em algum momento ela vai lá no suporte, lá na base, ela reconstrói a base e sobe, sabe? Isso daí é uma coisa muito gratificante para a gente enquanto profissional, né? Então é uma coisa que traz um aquecimento ao coraçãozinho da gente. A gente está falando sobre o Kit Recomeçar, né, Vanessa? E ele é uma das iniciativas muito importantes nesse momento que esses assistidos estão sendo desligados da casa de passagem, ganhando a sua autonomia, e ele é de uma iniciativa muito interessante da instituição. Vocês estão de parabéns por isso, porque é ofertar o mínimo para esse recomeço da vida deles, né? Então, o Kit Recomeçar, eu falo que é um pouquinho de cada um, né? É o garfo da casa de alguém, é o prato da casa de outra pessoa, e é uma rede de bem, é uma corrente do bem, né? São pessoas que se importam com a sustentabilidade, pessoas que se importam com o outro, né? Então, é tão legal quando a gente doa o Kit Recomeçar e aquilo tá cheirosinho, né? Eles colocam no nariz, assim, e eles falam, nossa, tá cheirando amaciante, né? Então, assim, são várias frases soltas que fazem a gente refletir na nossa vida pessoal mesmo, sabe? Valorizar o que a gente tem, né? E seria tão bom que a gente pudesse passar para cada pessoa que doou o garfo, o prato, o copo, essas frases, essas falas, né? Tão gratificante que a gente recebe, né? Eu costumo falar que quando um assistido sai, um usuário sai lá da nossa mesa, da nossa sala, e eles falam assim, que Deus te abençoe, né? Esse Deus te abençoe é para mim e para todos eles, né? Porque a gente faz parte de uma corrente, né, do bem, né? Então a gente não faz ali uma ação no terceiro setor sem a ajuda da sociedade civil, né? Então esse Deus te abençoe, que esse Deus te abençoe, abra espaço e alcance todas essas pessoas que contribuíram de alguma forma para aquele momento, para aquela autonomia daquele assistido. Vanessa, a nossa conversa foi realmente enriquecedora. Foi realmente tocante. Eu espero que as pessoas que vão assistir ou que estejam assistindo sintam essa energia, o quão importante é esse trabalho e o quão lisonjeado a gente ficou de estar trabalhando no SOS, de estar levando o projeto para o SOS, de ter encontrado você e todo esse aprendizado que você traz para a gente. Enquanto assistente social e enquanto ser humano. Então, realmente eu gostaria de agradecer sua presença, agradecer ao SOS de ter disponibilizado você de estar aqui, agradecer a sua boa vontade, né, o seu empenho de estar aqui com a gente. Foi realmente uma tarde assim, incrível, uma conversa incrível. Espero que todos possam aproveitar. E para você que nos acompanhou até aqui, curta, compartilhe esse episódio com uma outra pessoa. Pode ser que ele chegue até alguém que tenha necessidade de ouvir um pouquinho do que nós falamos aqui. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!